Boa noite. Nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleísa Cartache e na noite de hoje nós vamos conversar com o professor Lisandro Juno Soares Vieira. O Lisandro é doutor em Ecologia, com especialização em Ecologia Aquática e Recursos Hídricos e professor do Departamento de Ciências da Natureza da Universidade Federal do Acre. Boa noite, Lisandro, tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Lisandro, nós sabemos que você tem um trabalho muito interessante sobre o Igarapé São Francisco, junto com a equipe da Universidade Federal do Acre. Isso. E o Igarapé São Francisco tem despertado muito interesse por parte da população, até por conta de várias das maldades que já fizeram com ele, né, de todo o impacto ambiental negativo que ele sofreu. O que compõe esse diagnóstico? Que aspectos vocês levantaram nesse diagnóstico sobre o Igarapé São Francisco? O diagnóstico ele foi um diagnóstico básico, né, que levantou informações sobre desmatamento, uso e ocupação do solo, alguns aspectos socioeconômicos de uma área dentro da região da área urbana de Rio Branco. Tem também os aspectos sobre a qualidade da água, né, aspecto biológico, físico e químico também. E esse diagnóstico é resultado de quanto tempo de trabalho? Foi um ano de trabalho. Esse trabalho foi promovido pela Prefeitura de Rio Branco, na época, em 2001. A gente teve verba da Fundação Ford pelo projeto na universidade, que é o Programa de Desenvolvimento Regional ProRedes, e também verba do Ministério do Meio Ambiente, um convênio da Prefeitura de Rio Branco com o Ministério do Meio Ambiente. Nesse diagnóstico, você falou que trabalharam, então, pesquisaram, então, as questões com relação a desmatamento, qualidade da água. A gente percebe na cidade que grande parte as margens do Igarapé já está bem desmatada. Vocês têm o levantamento de quanto, ao longo do Igarapé, isso já foi desmatado? Na verdade, a gente fez a análise para a bacia toda. A bacia hidrográfica é uma depressão, né, onde correm as águas que sobram do lençol freático, né? Então, essa água corre e vai na direção dos rios maiores até chegar no mar. Então, essa bacia hidrográfica, a gente avaliou na bacia do São Francisco em torno de 52% de desmatamento. Quer dizer, mais da metade da área da bacia já está desmatada, considerando a área urbana e mais a área rural também, parte da área rural. Mas tem uma concentração maior em determinadas regiões da cidade? Foi identificado isso? Na área urbana, quase todo o trecho urbano, desde ali do Mocinha Magalhães até praticamente na Foz, lá no Rio Acre, é quase tudo desmatado. A vegetação que tem, ela é bastante rala, em algumas áreas tem manchas pequenas. Mas as áreas que têm um pouco mais de vegetação são nas áreas já do distrito industrial para cima, que a gente chama de amontante, né? E ele nasce aonde, o Igarapé São Francisco? Ele nasce entre os municípios de Rio Branco e Bujari. As cabeceiras principais estão em áreas que ficam no contato de Rio Branco com Bujari, na área rural. Essa mata ciliar, né, que existia ao longo das margens do Igarapé, ela era composta basicamente porque há algum tempo atrás ainda existia muitas árvores, uma vegetação mais densa, mais variada. Na área urbana, sempre que se faz derrubada para a construção de cidades, né, a cidade começa a desenvolver, eles normalmente ocupam principalmente as áreas próximas do rio, por conta da proximidade da água, né? Então a vegetação ciliar na área urbana mesmo, ela é quase toda retirada já faz muito tempo, né? Na área rural isso está se intensificando, porque eles retiram grande parte da vegetação para colocar pasto, né, para ter acesso fácil à água, e aí vai aumentando cada vez mais. Essa vegetação é a vegetação que normalmente ela tem um pouquinho de diferença com a vegetação de uma área que não é próxima do Igarapé, né? Aí o nome vegetação ciliar, porque ela fica na franja, na borda com os rios, né, com os cursos d'água. E o que implica esse desmatamento? Às vezes as pessoas justamente procuram a facilidade da proximidade da água, mas não percebem no que isso implica para aquele curso d'água. O desmatamento ele tem várias implicações, né? A mais fácil de ser observada é o assoreamento dos rios, né? Dos igarapé, dos rios. Porque a vegetação ciliar ela serve como uma proteção para o escoamento superficial, né? A água que cai e corre por cima do chão, não levar areia, né? Barro, lama e tudo para dentro do rio. Quando essa vegetação é retirada, a água corre mais rápido e retira, né, partículas, areia, argila e outros materiais e joga dentro do rio. A própria chuva também contribui para isso? Isso, a água da chuva, né? A água da chuva bate,
corre por cima do terreno, leva o barro e desce. Né? Toda vida que o pessoal quiser observar como isso acontece, só vê na cidade. Quando chove intensamente, a água que corre nas ruas ela é barrenta. Aquilo ali é material que está sendo transportado pela água da chuva e vai chegar aos rios. E na área que está desmatada isso é pior, porque não tem uma proteção das plantas, né, da vegetação para amortecer a chuva e essa água que corre por cima do terreno. Esse é um dos principais problemas, né? Mas tem outros, né? Você termina interferindo também na recuperação da água para o sistema hídrico, né? Então a água que está em cima do terreno, que está escoando, ela evapora mais rápido. Então tem uma série de implicações do ponto de vista da água em si. É mais luz que afeta organismos que estão lá dentro, que não precisavam ter tanta luz e assim por diante. Em relação à qualidade da água do Igarapé, o que foi que vocês detectaram nesse diagnóstico? Na área urbana, em toda a área urbana, a qualidade é péssima. Tem muito esgoto sendo lançado, tem muito bastante lixo. esgoto. É. Os pontos mais críticos que a gente observou é a partir ali do bairro da Paz, onde despeja o Igarapé Batista para baixo. Né? Os valores de contaminação são bem mais elevados. E piores na época da seca, né? Porque a água diminui de volume, concentra mais a sujeira. Então, os valores que a gente detectou nas análises são bastante altos, acima do que é permitido para uma água de uso mais inferior. Existe uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é a 020/86, que classifica a água em categorias. Então, a categoria pior delas ainda tem que ter uma qualidade boa para ser consumida pelo ser humano, né? Fora isso, ela só vai servir para navegação, praticamente só navegação. E se não houver o cuidado necessário, o Igarapé não dá condições de navegação, então ele vai acabar morrendo. Ele é um Igarapé pequeno, né? As pessoas que moram na beira do Igarapé, eles usam barcos pequenos para pescar, né? Mas não tem trânsito de barco no Igarapé. Mas, de qualquer maneira, a água do jeito que está hoje, nem para banho serve. E a gente, ao longo do trabalho, a gente detectou que muitas casas na beira do rio, do Igarapé São Francisco, utilizam a água para lavar louça, para lavar a casa. As crianças brincam tomando banho dentro do rio. Nossa, é uma séria fonte de perigo, risco, porque tem muitas saúde. bactérias, né, que a gente chama de coliformes fecais, que são danosas à saúde do ser humano. Então, as crianças brincando podem acidentalmente ingerir a bactéria, né, junto com a água e ter problema também. E aí, qual seria a possibilidade de melhorar a qualidade dessa água? Que ações poderiam ser feitas para... O primeiro passo, e isso é fundamental, sem isso não tem recuperação, é retirar os esgotos, o lançamento de esgoto da água. Porque quando a gente joga o esgoto, essa emissão é contínua, né? Sempre está sendo jogado. E isso vai acrescendo valores, né, desses contaminantes na água. Agora tem que ser retirado o esgoto, levado para a estação de tratamento, e na estação de tratamento, sim, jogar uma água já tratada de volta no rio. Então é uma coisa cara, né? Porque só Rio Branco, por exemplo, se eu não me engano, hoje parece que tem em torno de 20% de tubulação e coleta, mas não tem estação de tratamento. Tem inclusive o plano diretor de água e esgoto de Rio Branco, que já foi pronto, aprovado em audiência pública e tudo. Só que ele não é posto em prática porque é um projeto extremamente caro. Você tem que escavar as ruas e colocar tubulação nova, construir as estações, né? E atualmente tem a estação São Francisco, que deve estar pronta já. Eu não sei se está operando. E vai ter uma outra, se eu não me engano, Conquista, que também parece que já está em processo de construção. São várias estações, inclusive com estações elevatórias para transferir o esgoto até chegar na estação de tratamento. Nesse diagnóstico, vocês conseguiram perceber das pessoas que vivem às margens do Igarapé algum tipo de informação? Elas têm algum tipo de informação sobre o efeito da ação delas de jogar o esgoto, ou de jogar o lixo, ou de desmatar? Algumas têm, mas a maioria eles acham que aquilo ali não é prejudicial porque o rio leva a sujeira. Então o pensamento geral, isso é no mundo inteiro, né? Não é só aqui no Acre. O pessoal acha que como o rio corre, a gente joga a sujeira e ele leva para baixo, né? Mas muitas vezes isso não acontece. Às vezes ele até para de correr tanto justamente porque não tem mais tanta... Por conta dessas alterações, né? Uhum. Quando fizeram a limpeza agora no final do ano, né? Teve um movimento em prol de São Francisco e tiraram muitas toneladas, são várias dezenas, talvez centenas de toneladas de lixo
lixo e entulho, né? Galho de árvores que foram cortadas, troncos de árvores, caixa de geladeira, Pois é. sofá, fogão velho, tudo isso foi retirado de dentro do igarapé. Inclusive ali próximo ao Horto Florestal, a gente via muito restos de geladeiras, de eletrodomésticos atirados ali na margem do igarapé. Tem problemas com pó de serra também, várias serrarias jogam pó de serra direto dentro do rio. Inclusive tem um ponto, o pessoal da CEMEA, da antiga CEMEA, hoje Gerência do Meio Ambiente, tem fotos, onde eles conseguem atravessar por cima do igarapé, andando, que é todo coberto por pó de serra. Acaba barrando o fluxo do igarapé. De certa forma, acaba barrando, né? Esses problemas de enchente normalmente são associados a uma quantidade grande de chuva nas cabeceiras, mais do que o normal, associado a assoreamento, porque aí retém o fluxo, né? A água não escorre com normalidade e ela vai sendo retida e aquilo provoca inundação, a partir das áreas que são represadas, né? Ô Lisandro, e no que isso implica para os seres vivos que ainda insistem em viver ali, né? Os peixes, os animais e as plantas que ainda insistem em viver ali no igarapé. A contaminação microbiológica, né, bactérias, por exemplo, para os organismos que vivem na água, não traz tanta alteração, né? É mais para seres humanos, animais que possam consumir. Mas, por outro lado, o esgoto tem muitos nutrientes, né, que são substâncias como substâncias de fósforo, de nitrogênio, que terminam interferindo no ciclo de vida dos micro-organismos que vivem na água. Então, as algas, que são microalgas, organismos muito pequenos, eles se desenvolvem muito rápido, né, uma quantidade muito grande, e algumas delas são tóxicas, inclusive. Por exemplo, tem delas que têm substâncias que são danosas para o fígado, ou que têm substâncias que podem acometer o ser humano de outro modo. Um animal que beber 60 litros de uma água contaminada com bastante dessas algas, ele pode vir a falecer, a morrer, né? E isso pode ser passado, por exemplo, uma pessoa ingere um peixe que vive naquela área onde tem essa população de algas? Ou Depende da assim? substância, né? Tem substâncias que são acumulativas biologicamente, né? Ou seja, o tecido dos organismos, dos animais, acumula a substância e aí é passada na cadeia alimentar, né? Que é uma cadeia onde os organismos vão sucedendo. Uns comem os outros até chegar no final. O ser humano, ele é quase um final de cadeia porque ele come tanto vegetal como animal e consome todos esses organismos que a gente tem como alimento que são ou produzidos ou retirados do ambiente natural. Mas o igarapé continua piscoso, continua tendo... Tem peixe, sim. Agora é um risco, porque na hora de tratar, por exemplo, o peixe engoliu água, né, e outros organismos, pode ter vindo bactérias para o trato digestivo, para o estômago, para o intestino, e na hora de tratar o peixe ele pode cortar e a bactéria se espalhar, e se ele não fizer, por exemplo, um preparo muito bem feito, ele pode ser infectado pelas bactérias, né? Então já não é mais recomendável comer o peixe? Não recomendo de jeito nenhum comer o peixe, né? A gente viu, inclusive, durante o trabalho, pessoas pescando igarapé, na época da seca, quando a concentração está maior dos poluentes, né? Mas não é aconselhável, perigoso. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e aí nós voltamos já já com o segundo bloco, conversando um pouco mais sobre Igarapé São Francisco. Só um momentinho, a gente volta já. Estamos de volta aqui no Ideias da Aldeia, conversando na noite de hoje com o professor Lisandro Juno, da Universidade Federal do Acre. Lisandro, voltando à nossa conversa super interessante sobre o Igarapé São Francisco. No primeiro bloco você falou que ele nascia entre Bujari e Rio Branco. Ele deságua onde? No Rio Acre? Ele deságua no Rio Acre, um pouquinho para baixo da Cadeia Velha. E tem muitos igarapés que desaguam nele aqui na cidade? O Igarapé Batista, o Dias Martins, são igarapés que caem, né, se juntam e caem no Igarapé São Francisco. Saituba, tem vários outros. E esses igarapés, como é que é a situação desses igarapés? Também está complicado? Todos... Você falou do Batista, que fica no bairro da Paz, né, que é bem crítica a situação. Na verdade, o Igarapé Batista, ele nasce
lá perto do lixão. O lixão, na verdade, fica nas cabeceiras do Igarapé Batista. Né? Já então, nasce cheio de problemas, tadinho. Então esse Igarapé Batista é bastante poluído, cai no rio, contribui ainda mais com o Igarapé São Francisco, né, para poluição. E os outros na área urbana também são todos poluídos, porque as drenagens de esgoto, né, o efluente, é todo jogado in natura, direto no Igarapé. Ô Lisandro, tem havido todo um movimento para a revitalização do Igarapé São Francisco. O que tem nesse movimento? O que é que tem acontecido? Quem é que tem se envolvido nesse movimento? O movimento de revitalização ele foi organizado, de certa forma, pelo Ministério Público Estadual, que chamou parceria da Universidade Federal, do IMAC, Bombeiro, Polícia Militar e diversas outras instituições, ONGs também, SOS. Foi formada uma rede de amigos de São Francisco para pesquisar no São Francisco também. E as ações que foram tomadas no ano passado, no início do movimento, foi principalmente de limpeza. Houve uma campanha imensa de limpeza, foram retiradas várias toneladas de lixo, e lixo de todo tipo, né? Sacos de lixo, restos de geladeira, como eu falei, fogão, e madeira cortada, galhos, todo tipo de entulho que estava dentro do rio, boa parte foi retirada num trecho dele. Não foi nele todo, porque não dava, é impossível, né? E quais as principais ações que precisam ser adotadas ainda pelo poder público? O que é que, por exemplo, a Prefeitura, o Governo do Estado, o Ministério Público, a própria Universidade, o Corpo de Bombeiros podem fazer nesse sentido? Eu acho que todos os organizados deveriam tentar conseguir fundos, né, verba, para poder implementar principalmente as ações de tratamento de esgoto, que é um dos problemas mais sérios no Igarapé. Não adianta fazer vegetação auxiliar, não adianta tirar as casas da beira do rio, se continuar jogando esgoto lá dentro, continua a situação de contaminação e poluição, né? Resolve talvez um pouco vamos dizer, do fluxo de areia e materiais para assoreamento, né? Diminui um pouco, mas não resolve totalmente, porque o material orgânico termina também afundando e provocando formação de lama, né, sedimentos no fundo. Agora, existem várias propostas, né, de instituições de trabalhar no Igarapé, educação ambiental, trabalhar a questão socioeconômica, capacitar a comunidade, ou pelo menos os movimentos da comunidade, para realizarem atividades como produção de mudas, por exemplo, replantio, e para vender também. Serve até como uma atividade econômica para a comunidade, né? Tem várias atividades que deveriam ser feitas. Por parte do poder público, a prefeitura mais especificamente, inclusive é interesse da prefeitura atual, né, segundo os contatos que foram feitos com a gente, de começar a pensar nas políticas públicas relativas ao Igarapé São Francisco, né, os recursos hídricos na área do município. Determinar, por exemplo, onde pode ser feito um zoneamento, onde é que pode ter indústria, onde é que não pode, como pode ser cobrado alguma taxa, ou formar comitês de bacia, e assim por diante. Tem muitas ações que podem ser feitas e devem ser feitas, né? Você falou dessa questão do tratamento da água. Tem alguma informação sobre quanto custaria um projeto dessa natureza? Depende, mas é muito caro mesmo. É coisa assim de milhões de reais. É mais barato a gente preservar, né? É mais barato preservar, mas como a cidade produz esse lixo, né? São os esgotos, tudo é líquido e tem que ser jogado em algum lugar para transportar, ele tem que ser tratado mesmo, não tem jeito. Se não tiver tratamento, ele vai escorrer para algum lugar e vai chegar nas partes mais baixas, né, da bacia, que são os córregos, os igarapés, os rios. Nessa situação de assoreamento, o que é feito? É feita uma raspagem do fundo do Igarapé? Depende da situação, né? No caso de assoreamento, que é muito intenso, né, que está praticamente tomando toda a calha do rio, aí tem que ser feita uma dragagem, né? Tem que entrar com dragas e retirar esse material e jogar em outro canto. Mas se não tiver uma proteção das margens com vegetação ciliar, o problema vai continuar. Você tira hoje, amanhã começa a descer de novo quando chover, ou transporte através de esgoto, água da chuva e assim por diante.
Então tem que ser feito mesmo a dragagem, né? E haveria necessidade de fazer em toda a extensão do igarapé ou trechos específicos? Pelo menos nas partes mais críticas, né? Tem áreas que estão muito mais assoreadas do que outras. Ali, por exemplo, um pouquinho acima, ali entre a Cadeia Velha e um pouquinho mais acima, tem umas áreas que estão muito assoreadas. Está tão assoreado que o rio praticamente corre como se fosse uma corredeira. Como se tivesse pedras lá no caminho, mas na verdade é entulho mais areia. Ele está bastante assoreado naquela região. Aquela é uma região extremamente crítica, precisa de fazer uma dragagem bastante severa ali para poder recuperar o fluxo normal naquele trecho. E quais ações você consideraria assim, mais drásticas, mais emergenciais que a prefeitura deveria tomar para iniciar esse trabalho? Olha, o primeiro passo é arranjar verba de algum lugar, né? Alguma instituição do governo e tal, para poder implementar as ações. Porque os recursos que o poder público tem para esse tipo de ação praticamente não existe, né? Problemas diversos, né? Depois disso é colocar em prática, né, ou implementar o plano de água e esgoto do município. Né? Começar a fazer o tratamento, na estação que já está aí pronta, ativar a estação, legalizar, regulamentar para poder funcionar, que vai retirar uma parte, pelo menos, do que está sendo jogado no rio. Né? Isso é o principal para ser feito. Depois, aí sim, fazer educação ambiental, né, puxar a comunidade para atuar junto, fazer uma parceria com a comunidade para poder o pessoal tomar um pouco de cuidado com o igarapé, com as áreas do entorno. Porque o igarapé não é só o córrego, né? O igarapé são as áreas marginais, é toda a área da bacia. Então tem que ter um trabalho conjunto, né? Convencimento do poder público, das instituições, para chegar no povo e dizer, olha, isso está errado, vamos fazer correto para melhorar. E quais seriam as ações mais simples que a população poderia adotar para ajudar nesse processo? Porque muitas vezes a pessoa pensa, mas eu não tenho como me envolver com isso porque é muito complicado, ou custa algum um recurso que eu não tenho, ou demanda muito tempo meu, mas o que as pessoas, eu como cidadão, o que eu poderia fazer para ajudar? Dos moradores que moram na margem, não jogar lixo, né? Evitar construir nas áreas de inundação, nas áreas de risco, evitar desmatar as margens. Inclusive proibido, né, a construção nas margens. É proibido. Mas como são áreas de invasão e historicamente na região e em outras regiões também, não se tomou cuidado de impedir esse acesso e a instalação dessas pessoas, essas invasões, elas hoje são bairros legalizados, né, em alguns casos. Então isso dificulta a retirada do pessoal que já está historicamente ali, né? Mas todos os bairros têm desmatamento e tem casa na beira do igarapé. E todas as casas que ficam na margem, eles têm um cano, ou então o resto, o material que sai do banheiro, escorre pelo barranco e cai dentro d'água. É jogado diretamente no igarapé. Vários crimes de uma vez só. Mas com relação à legislação, você tem informação de quanto precisa ser deixado de área livre para construção na área dentro do município, o sistema é em torno de 30, mas tem uma relação com a largura do rio, né, ou do curso d'água. Aqui para o Igarapé São Francisco, uma faixa entre 30 e 50 metros já é o que contemplaria a legislação. Porém, isso não é suficiente. Isso é uma remediação. O melhor é que essa franja seja bem maior para ter uma proteção maior, que é uma zona de proteção, na verdade, né? Então, deveria ser bastante maior do que isso. Em 2004 aconteceu aquela enchente inesperada que nunca vista antes no Igarapé. Né? Esse tipo de fenômeno é decorrente de quê? Ali foi porque choveu muito. Né? E agora também, né? Recentemente também uma... naquele 2004, choveu em 3 dias o que chove normalmente em um mês naquele período. Então, uma quantidade muito grande de água para correr num lugar onde não existia uma drenagem natural para essa grande quantidade. Só que a situação foi piorada pelo assoreamento do rio. Se o Igarapé não tem mais calha suficiente para correr água. Talvez, né, isso não tenho certeza absoluta, mas se o Igarapé não tivesse assoreado em vários pontos, talvez não tivesse tanta retenção do fluxo. O efeito da inundação tivesse sido menor. E também foi divulgado que teria um efeito de quebra de barragens, de açudes.
Vocês detectaram açudes ao longo do Igarapé que possam ter provocado não, ao longo isso? do Igarapé não, né? Na área da bacia tem bastante. Mas eu não acredito nisso não. Porque o problema maior é a grande quantidade de água mesmo. Porque a água que cai em cima do terreno, que sobra, né, do lençol freático, ela vai correr nas drenagens, né? E ela vai correr em grande quantidade para as áreas mais baixas, chegando no canal principal, que é o Rio São Francisco, Igarapé São Francisco. E aí ela vai sofrer retenção de fluxo por conta de não ter uma cavidade adequada para esse grande volume, e aí enche e transborda as margens, né? Uhum. E com relação à fiscalização por parte da população do que está sendo feito com o Igarapé, existe legislação ou existe alguma forma de a população denunciar esse tipo de coisa? Algum órgão que a gente possa... tem alguém jogando esgoto lá, precisa tomar alguma providência, ou alguém jogou um resto de fogão por lá. Como é que a população pode ajudar nisso? Teria que ser com a gerência do meio ambiente, né? Os igarapés na área do município são responsabilidade do município, né, da prefeitura. E tem a gerência do meio ambiente que recebe denúncias. O problema é que, por exemplo, esgoto, todas as casas que estão ali na beira têm que lançar mesmo lá. Porque não tem condição de você, numa área que é uma área de inundação, fazer fossa séptica, por exemplo, porque não vai funcionar. Ela está praticamente no nível da água. Então tem que jogar em algum canto, esse canto é o Igarapé. Então, na verdade, o que teria que ser feito é uma prevenção, não deixar as pessoas invadirem ou então mudar algumas pessoas dessas áreas de risco, né, áreas mais complicadas, e fazer uma restauração do sistema naquelas áreas ali. Isso seria o melhor. Mas a denúncia pode ser feita, né, para o IMAC, para a prefeitura. Até mesmo o Ministério Público que está encampando isso. É o Ministério Público. Que alguém vai tomar alguma medida, né? Essas medidas de prevenção que você falou, elas valem também para as outras cidades do estado, para as outras prefeituras como recomendação? Como é que a população dos outros municípios do estado do Acre poderia trabalhar no sentido de evitar esse tipo de problema no futuro? E as próprias prefeituras, né? Todos os lugares que tem área urbana, né, no estado do Acre não é diferente, né? Tem problema com desmatamento na vegetação ciliar do Igarapé, ou seja, nas margens do Igarapé, né? Agora, a prefeitura e a comunidade, ela pode evitar, né, a expansão disso, evitando novas invasões ou novas ocupações que são irregulares, evitando jogar lixo, né? Há uma prática comum aqui de desmatar e jogar dentro d'água para o rio levar embora. Só que ele não leva tudo embora, o que é pesado afunda e, de certa forma, provoca a retenção de material, e isso vai ajudando a assorear o rio, né? Então, essas práticas de evitar poluir, evitar danificar os sistemas, elas podem ser adotadas pela população, né? Tem cidades pequenas que podem perfeitamente evitar problemas maiores, porque o problema deles hoje é pequeno. Nossa, aqui em Rio Branco é bem maior, porque a cidade é muito maior. Né? Realmente não deixar chegar ao ponto que chegou o São Francisco. São Francisco. E tem previsão de continuidade do diagnóstico? O diagnóstico em si, ele só precisa passar por uma reformulação, né, atualização, e implementar outras ações que foram recomendadas pelo diagnóstico, né, outros projetos, trabalhar com projetos de pesquisa, capacitação da comunidade para participar, né, desse trabalho de revitalização, e também ter a participação de técnicos da prefeitura, do IMAC, do IBAMA nessas ações. Então, tudo isso está, assim, de certa forma, sugerido lá no diagnóstico, né? São ações complementares ao diagnóstico. Professor Lisandro, nós agradecemos muitíssimo sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Nós esperamos que a população que mora ali em volta, às margens do Igarapé, se conscientize e procure ajudar. Né? Cada um fazendo a sua parte, rapidinho a gente consegue resolver o problema. Eu que agradeço. Esperamos que você volte aqui novamente com notícias mais positivas, né? Sucesso para o trabalho de vocês. Pode contar. Bem, nós vamos ficando por aqui com mais um Ideias da Aldeia. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá!